Amém, irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus. É uma alegria participar aqui com os irmãos dessa reunião, meditarmos juntos na palavra do Senhor. É sempre muito bom. O tema dessa palavra é o mistério em Cristo, ou o enigma. O texto está em Colossenses, no capítulo 1, no primeiro capítulo, os versos 26 e 27. E a palavra do Senhor nos diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Conforme os irmãos podem ver, até propositadamente, nós fizemos algumas marcações com letras em amarelo, com letras em vermelho aí. Isso é proposital, porque as de amarelo mostram o mistério e as de vermelho apontam para a revelação do mistério. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar. Conforme o pastor também mencionou anteriormente, nós vimos recentemente a respeito do enigma de Sansão, tanto nos cultos quanto na EBD, e vimos que esse enigma é um enigma que tem sido revelado, a obra do Senhor. Nós já ouvimos em outras oportunidades a respeito de Jesus no Velho Testamento, naquelas figuras que Jesus... Só para nós resumirmos a questão do Velho Testamento, Jesus estava no Cordeiro de Abel, Jesus estava no Mar Vermelho que se abriu para o povo passar a pé enxuto, na rocha ferida lá no deserto que brotou água para descedentar o povo, no fio escarlata que marcou a salvação da família de Raabe lá em Jericó. Também estava em Davi, que... naquilo em que ele não errou, ele assumiu a tipologia do Senhor Jesus, como em tantos outros símbolos e tipos e alegorias do Senhor Jesus. Nós vimos até que Jesus, conhecemos hoje, um mistério que estava oculto para os judeus, de que Jesus é o Messias do qual os profetas falavam. Mas é interessante que João Batista, ele tem a revelação do mistério quando ele aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está lá em João, no capítulo 1, no verso 29. Essa expressão de João ela é interessante porque ele era meio parente de Jesus, Mas ele dizia: eu não o conhecia. Por que ele não o conhecia? Porque até então Jesus era um mistério para ele. Mas esse mistério se resolveu quando ele viu cumprir uma profecia dada a ele por revelação. E a profecia era sobre aquele que viu o Espírito Santo e sobre ele pousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, conforme João aí no capítulo 1, no verso 34. E a palavra ainda diz: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu vi o Espírito. Então, o Espírito Santo revelou para ele quem era Jesus. Agora, entrando, podemos dizer assim, no Novo Testamento, nós vimos que o mistério também estava na parábola, por exemplo, que nós já estudamos, no tesouro escondido, em que um homem encontrou, conforme Mateus 13, 44, também o texto está aí, Mateus 13, 44, que também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nós vimos que esse tesouro escondido é a palavra que estava oculta. Nós estudamos isso diversas vezes nas escolas bíblicas dominicais. E que precisava ser revelado, e que a palavra ela é revelada pelo Espírito Santo. Então nós vimos que Jesus no Velho Testamento era um mistério oculto. E aqui também, o tesouro já no Novo Testamento, nos Evangelhos, que é a palavra, também estava escondido. Essa palavra esteve oculta e se revela da mesma forma que foi revelado Jesus no Velho Testamento. Ou seja,
pelo Espírito Santo. Então, essa palavra que está oculta se revela a nós pelo Espírito Santo, que nos mostra que essa palavra aponta para Jesus como verbo. Verbo é a mesma coisa que palavra. Então, Jesus ele é apresentado a nós como verbo. Ele diz, né? E o verbo, no princípio era o verbo, ou seja, então o verbo como filho estava presente na criação, e ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, e quando a palavra fala glória, que ela se refere a uma manifestação do Espírito Santo, como a glória do unigênito do Pai, conforme, não é, João capítulo 1, no verso 14, que está também aí na projeção do slide. E o texto ainda completa de uma forma maravilhosa em João 1,18, que ele diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. João 1,18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, aprove a Deus revelar o Filho pelo Espírito Santo para nós. Que coisa interessante. Mas fica um ponto para nós meditar. Tem sempre um mistério envolvendo a palavra, envolvendo Jesus. Por que tem sempre um enigma, não é? Tem sempre um mistério. E é essa pergunta, né, do tema que nós temos vivido, nós temos visto, né, ultimamente. O enigma de Sansão, o enigma de Jesus, a palavra envolta em mistério, Jesus oculto no Velho Testamento. E é exatamente isso que nós vamos ver. Vejam bem, essa palavra de mistério estava presente também na armadura da salvação, chamada armadura do servo, ou armadura da salvação, descrita lá na carta aos Efésios. E ela estava mostrada ali na simbologia da espada, como quando em Efésios capítulo 6, verso 17, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é interessante que aqui em Efésios mostra ainda que essa palavra, ou seja, essa espada, tem dono. Ela é a espada do Espírito. Por isso que só o Espírito Santo revela que a palavra aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus. Só o Espírito Santo, porque essa espada é dele. Ele a segura, ele a empunha. Conforme Gênesis 3:24, nós já vimos anteriormente, inclusive quando nós estudamos aquela palavra do pecado original, que havia uma espada inflamada, ou seja, uma espada envolvida em fogo, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vejam bem, a espada é a palavra, o fogo que está em volta dela, que está envolvendo, é o Espírito Santo. Que a espada é a palavra, dentro de um contexto de uma armadura de salvação. E agora aqui em Gênesis nós vamos ver que essa espada inflamada, ela está guardando o caminho que vai para a árvore da vida, ou seja, para a vida eterna, para a salvação eterna. Então essas duas espadas são a mesma espada descrita em Efésios, que é a espada do Espírito, é a espada inflamada, porque ela está envolvida em feios, e esse fogo é o fogo do Espírito. Então, o mesmo Espírito está envolvendo a palavra, ou seja, o mesmo Espírito está envolvendo o mistério. Mas continuamos com a pergunta: por que tanto mistério em torno da palavra, em torno de Jesus? Porque Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo. Vejam, até aqui nós vimos que a salvação está em Cristo, em Jesus, o verbo, ou seja, a palavra, mas que aprove a Deus envolver em mistério para que o homem em pecado não tivesse acesso, como a espada inflamada guardava o acesso à vida eterna, à árvore da vida. Vamos parar aqui porque esse ponto é importante. Olha só, por que o mistério? O mistério da salvação, a salvação estava na árvore da vida, mas no caminho para a árvore da vida foi colocada uma espada, estava ali, como podemos dizer assim,
uma passagem para o caminho, uma passagem no caminho, e essa espada estava inflamada, ela estava envolvida pelo Espírito Santo, então ela era um mistério, porque o homem em pecado não podia passar ali. Ele só podia passar ali se ele tivesse o mesmo Espírito que envolvia. Por quê? Porque pecado, carne e sangue não entram no reino de Deus. Mas aquele que é lavado no sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo no coração, ou seja, aquele que está sob o domínio do Espírito, ele descobre o mistério. Ou seja, ele passa a ter acesso à árvore da vida. Ele passa a ter acesso ao caminho que dá acesso à vida eterna. Então, olha só, o coração do homem se liberta do peso do pecado e ele passa a ter acesso ao caminho, que é Jesus, a verdade, que é a palavra, que o leva à vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim, pelo Espírito Santo, nós entendemos, né? Cristo, o Verbo, a palavra. Voltando lá ao texto que nós lemos no início. Cristo em vós, esperança da glória. Que mistério maravilhoso revelado a nós, né? Cristo, o Verbo, a palavra. Quando ele está em nós, aí nós temos esperança da glória. O mistério foi revelado, o caminho está aberto a nós, temos acesso à árvore da vida. Sou irmãos com essa palavra. É interessante a gente ver, né, que essas revelações que os irmãos estão falando a respeito de Sansão, como tantas outras que a gente ouve na palavra de Deus, elas são muito, muito maravilhosas porque elas independem da inteligência do homem, né? Porque elas são dadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede. E esse é um segredo interessante porque, olha só que curioso, né? Se fosse pela condição do homem, o homem teria acesso em pecado à salvação eterna. E isso é a verdade, né? A carne herdaria. Mas não, é só pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não depende da inteligência do homem. Ao contrário, João mesmo disse, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Quanto menos em mim, mais Espírito Santo, mais alcance dessa revelação, mais acesso à vida eterna. Por isso que o texto diz, Cristo em vós, esperança da glória. Porque Cristo em nós significa o quê? Que tem mais Espírito Santo. Se tem mais Espírito Santo, quer dizer o quê? É que o eu foi esvaziado. E se o eu foi esvaziado, a carne e o pecado foram esvaziados. Eu tenho mais acesso pela revelação do Espírito, ao conhecimento de Jesus, ao caminho que dá acesso à vida eterna, com as suas revelações maravilhosas.